Olá, queridas gotinhas de luz, eu sou Deise Miranda, terapeuta naturalista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os principais transtornos de ansiedade. Você já sabe que a ansiedade é um processo natural e que ocorre com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Porém, quando a ansiedade ela se torna exagerada, se torna persistente, ela dura um período prolongado, ela passa a ser um transtorno. Ela deixa de ser uma ansiedade normal, uma ansiedade inclusive que nos protege, e passa a ser um transtorno. Então aqui nós vamos falar sobre quais são os principais transtornos de ansiedade. E antes da gente começar, eu vou citar para vocês algo, uma informação que é muito importante e que cabe a cada um de nós fazer uma reflexão sobre isso. Porque muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas na vida, a gente se preocupa com cabelo, a gente se preocupa com roupas, a gente se preocupa em comprar sapatos, em viajar, em namorar, em conhecer pessoas. Nos preocupamos com um monte de coisas e inclusive que nenhuma delas iremos levar conosco quando nos formos. Porém, muitas vezes a gente se esquece de cuidar da nossa mente. A gente cuida do físico, mas deixa de cuidar do mental. E a gente só passa a cuidar do mental quando ele já está gritando, que é quando as pessoas sentem aí as crises. Mas quando se chega na crise, é porque a coisa já está muito ruim. Então dá pra gente cuidar da ansiedade, dá pra gente cuidar da depressão, dá pra gente cuidar desse monte de fobias que existem de uma forma natural. E assim, aos primeiros sintomas, busque logo ajuda, busque tratamento, busque um médico, um terapeuta, mas se cuide. Cuide da sua saúde antes que você seja obrigada a cuidar da sua doença. O psiquiatra e escritor Augusto Cury, ele diz o seguinte: até o ano de 2025, uma em cada duas pessoas vai desenvolver algum transtorno de ansiedade. E essa estatística, ela é perturbadora. Por quê? Porque, gente, se não for eu, vai ser você. Uma em cada duas pessoas. Então, assim, a possibilidade de você e de eu adquirir algum transtorno de ansiedade é imensa. É imensa. E o que é que você vai fazer com essa informação? Essa informação não é simplesmente para você retê-la, para você pensar e guardar na sua caixinha. Não. Essa informação, ela serve para você ter uma atitude, uma mudança de vida, uma mudança de hábitos. A ansiedade, ela está muito ligada a essas questões. Mudança de hábito, mudança de vida. Mudança, essa é a palavra. Mudança. Lembre-se, mesmas ações vão te levar sempre aos mesmos resultados. Então aqui é uma questão de escolha. Qual é a tua escolha? Cuidar da tua saúde ou cuidar da tua doença? É você que escolhe. E ninguém fora de você vai fazer isso. Isso é algo seu. Nenhum psiquiatra, nem psicólogo, nem psicanalista, nenhum terapeuta, nenhum hipnólogo. Ninguém vai fazer por você aquilo que você deve e pode fazer por você mesmo. Então, a primeira questão é autoconhecer, mudar as atitudes. Depois disso, todo o resto vai estar aí para te ajudar. Ok? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho sobre a questão da diferença entre ansiedade e entre o transtorno de ansiedade. Há uma diferença entre isso. A ansiedade, ela é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Digamos que amanhã eu tenho um evento muito importante que eu preciso fazer. É normal que eu me sinta ansiosa. É normal que muito provavelmente eu não durma direito à noite. É muito normal. Mas quando aquele evento que eu estou esperando para amanhã, quando ele acontece, ai, que alívio, deu tudo certo, ficou tudo tranquilo, tudo bem. Acabou a ansiedade. Então, essa ansiedade, ela é normal, ok? Digamos que todos os dias eu assisto noticiários na TV que falam sobre a questão do avanço da Covid. Deus nos livre disso. Mas digamos que esses noticiários, eles falem do avanço da Covid. Então, é normal que eu fique ansiosa. E preciso tomar uma atitude, porque inclusive essa ansiedade que eu possa vir a ficar por conta de uma notícia como essa,
ela deve desencadear em mim ações de autoproteção, entende? Então aqui eu vou voltar a utilizar máscara, ou eu vou me abster de estar em lugares fechados com muita gente, eu vou retornar a estar utilizando, levando comigo aonde eu for meu vasinho com álcool, então, com álcool em gel. Então são questões simples que eu vou estar fazendo para resolver a situação pontual dessa notícia. A Covid está se alastrando novamente, ok? Ponto. Acabou aí. Então isso é uma coisa normal. A ansiedade, ela vem nos proteger, né? E se eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa, é normal que eu fique ansioso até eu conseguir a resposta. Mas quando essa ansiedade, quando esta preocupação, quando esse medo ele se torna exacerbado, excessivo, quando ele te deixa apreensivo a ponto de você não conseguir ter ações, né? Ele é persistente, de difícil controle, perdura por mais de 6 meses. Isso não é uma ansiedade normal. Isso é um transtorno de ansiedade. E se é transtorno, você precisa cuidar. Então, fique atento à diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. O que vem a ser medo e o que vem a ser fobia? Ter medo é normal? Não é normal? Veja bem, gente, ter medo é normal. Não há nada demais em medo. E, aliás, o medo nos protege. E aqui, ó, eu vou abrir um parênteses e dizer assim, que por detrás de toda essa ansiedade, de toda a ansiedade, sempre existe um medo. E a gente precisa se perguntar de qual medo aquela ansiedade que eu estou tendo está querendo me proteger. Qual é o alerta que ela está querendo dar a meu próprio corpo. Então eu preciso pensar e refletir sobre essas questões. O medo, na verdade, ela é uma emoção que evita comportamentos que possam causar danos para nós mesmos. Ora, eu moro num apartamento de 6 andares. Naturalmente eu tenho que ter medo de me debruçar no parapeito da janela do apartamento. Digamos que ela não tenha grades. Então, se eu tiver medo de me debruçar sobre esse parapeito, isso é normal? Claro que é normal, muito normal. Agora, quando esse medo ele é desproporcional, irracional e persistente, aí ele deixa de ser um medo normal e passa a ser uma fobia. Então, fique atento a esses detalhes. Transtorno de ansiedade generalizada ou simplesmente TAG. O transtorno de ansiedade generalizada é uma ansiedade intensa, persistente e que ela interfere nas atividades diárias. Uma pessoa com TAG, por exemplo, ela tem dificuldade de interagir com outras pessoas, ela passa a ter receio de ser criticada, de estar no meio de muita gente, ela começa a ter medo de tudo, sabe? Ela cria monstros dentro da própria cabeça e, de fato, literalmente, ela cria monstros. Porque a grande maioria dos medos existentes numa pessoa que está sofrendo com a TAG são medos irreais, são medos criados por ela mesma. Okay? Então, é importante a gente frisar isso. E é claro que existem os medos reais que fundamentam uma ansiedade. Só que quando a pessoa ela tem TAG, a tendência dela é crescer tudo. Então, uma coisa, vamos colocar aqui uma escala de 0 a 100. Uma situação que você estaria numa escala aí de 30, por exemplo, uma pessoa normal ou com ansiedade normal, a pessoa que está sofrendo com transtorno de ansiedade generalizada, isso vai para 80, 90, 100, fração de segundos. Então, para ela, tudo é muito maior, tudo é muito mais intenso, tudo é muito mais forte, ok? Outra questão importante, a ansiedade generalizada, ela pode ocorrer em qualquer idade. Então, não importa se você é criança, se você é adulto, se você é adolescente, se você é idoso. Muitas crianças têm transtorno de ansiedade, infelizmente. E não deveria ser assim. Mas, infelizmente, a forma como elas são criadas, o ambiente social em que ela está inserida é um grande gatilho para que essa criança desenvolva uma ansiedade. Então, vai muito depender da forma como ela é criada, das pessoas que estão ao seu redor, né, ao seu entorno, e também do local onde ela está inserida. A depender, isso pode sim desencadear um transtorno de ansiedade.
Fora as pressões que ocorrem com muitas crianças. A mãe se coloca uma criança, pega uma criança, por exemplo, de 3 anos e coloca numa rotina que é, na minha opinião, de mãe, é um absurdo. Coloca a criança da hora que o bichinho acorda até a hora que ele vai dormir para fazer atividades, diversas atividades. Academia, balé, ginástica, taekwondo, aula de inglês, aula de natação, escola, enfim. São tantas as tarefas que a criança tem que fazer que a pobre criança, ela já é criada numa rotina desgastante, mas o cérebrozinho dela não está preparado para isso. O corpozinho dela não está preparado para isso. Por essência, esse período da infância tem que fazer o quê? Tem que brincar, tem que socializar, tem que interagir, tem as suas aprendizagens no seu tempo. E a criança, por conta de uma rotina maçante dessa, ela acaba tendo que fazer as coisas no tempo do outro. E ela tem que acompanhar. Porque senão ela é lerda, porque senão ela é devagar, porque senão ela é uma tartaruga. Quantos são os descritores que as pessoas colocam numa criança que não consegue acompanhar o tempo do outro? Então, assim, muitas crianças, muitos adolescentes, eles estão sufocados por essas rotinas pesadas. Então, uma criança sim pode ter ansiedade, adolescentes sim podem ter ansiedade, ok? E aliás, depois desse período da pandemia, a coisa mais comum da gente ver são adolescentes sofrendo com transtornos de ansiedade. Eu vivenciei isso muito no colégio onde eu trabalho, eu sou professora, e no colégio onde eu trabalho eu via todos os dias, durante esse período da pandemia, adolescente dando crises imensas de ansiedade, crises horríveis. Então, assim, não é só adulto. E eu quero que você pense que não é só você. Quando teu filho dá sinais de ansiedade, não olhe para ele para dizer que ele está com manha. Ah, de novo, vai começar de novo o chimilique. Quantas mães fazem isso? E elas não sabem o quanto que elas estão destruindo. Porque aquela criança, aquele adolescente, ele precisa de quê? De uma pessoa que venha acolher. E quando não encontra isso na própria família, talvez ela vá buscar lá fora. Talvez ela se feche como uma ostra, né? E se prive do convívio social. Mas talvez ela vá buscar lá fora. Então, assim, mãe, pai, ó, alerta pra vida, acorda. Presta atenção no teu filho, presta atenção em tua filha. Não é só você que sofre, não é só você que tem dores. O outro também. Ah, mas meu filho, minha filha não trabalha, não dá duro para conseguir o pão nosso de cada dia. Mas teu filho, tua filha, tem sentimento. É de carne e osso. É criança, é adolescente, é. Mas tem sentimento, é de carne e osso. E não foi estruturalmente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente preparado para viver essas turbulências que estamos vivenciando nesse período de pós-pandemia, que vivenciaram no período da pandemia, nem tampouco essa rotina desgastante que muitos pais insistem em colocar nas costas de seus filhos. Então, preste atenção. Alerta um pouco para a vida. Vamos lá? Então vamos lá. Outra questão importante também. A ansiedade generalizada, ela pode durar anos, meses ou até mesmo a vida inteira. Então vai depender dos seus cuidados, do seu tratamento e da tua própria força de vontade em sair disso, em se curar. Lembre-se que isso depende muito de você. Quais são as causas da ansiedade? A ansiedade, ela pode ter causas genéticas, ela pode ter causas hereditárias, ela pode ser causada também por fatores ambientais, sociais. Por exemplo, se você vive num lugar onde todos os dias, quando você sai para trabalhar, você encontra uma pessoa morta na calçada. Quando você vai dormir à noite, você ouve tiros o tempo inteiro, né? Brigas de facções, gangues, etc e tal. A violência urbana cresce assustadoramente todos os dias. Então é normal, sim, que você possa ter crises de ansiedade. E esses fatores sociais, essa falta de segurança, essa violência, esse crescimento da criminalidade, sim, pode deixar muitas pessoas ansiosas. Então os fatores ambientais e sociais, elas também contribuem. Agora, para além disso também, existem fatores comportamentais. Como você se comporta todos os dias?
Qual é a tua rotina de trabalho? Qual é a tua rotina de vida? Quando você levanta, você já tem ali uma agenda ali, ó, 7 horas tal coisa, 8 horas tal coisa, 9 horas, essa agenda assim desgastante. Claro, isso vai em algum momento desencadear uma crise de ansiedade. Então, é uma questão de repensar. Somente isso causa ansiedade, Daisy? Não. Existem aí os fatores psicológicos, existem os fatores emocionais, existem aqueles fatores que estão relacionados às feridas que a gente não conseguiu cicatrizar, as dores da nossa alma. Então, isso também pode desencadear uma ansiedade. Então, a ansiedade, a gente sempre fala que ela é multifatorial. E assim, se ela durou mais de 6 meses, não é ansiedade normal, é um transtorno de ansiedade. E se é um transtorno de ansiedade, vá buscar seus cuidados, ok? Quais os sintomas da ansiedade? Vamos falar sobre os sintomas, são vários. Uma pessoa tem ansiedade, ela vai ter todos os sintomas, Daisy? Não, meu bem. Ela não vai ter todos os sintomas. Cada pessoa manifesta os sintomas de ansiedade na sua proporção, na sua medida. E não é porque eu tive ansiedade e tive 5, 6 sintomas. Por exemplo, quando eu tive ansiedade em 2019, foi o período da pandemia, foi um período muito difícil da minha vida. Foi um período em que eu estava sofrendo muito. Primeiro, com medo de morrer, com medo de pegar a Covid e a minha mãe, que tem 72 anos, vir a falecer, e eu me senti culpada por conta disso. Junto a isso, eu vivia problemas de pressão psicológica muito grande em meio à minha questão profissional. Eu estava vivendo num período, eu moro numa cidadezinha pequena, e assim, nas cidades pequenas, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, veja bem essa história, eu vou ser rápida para contar ela. Numa cidadezinha pequena, a questão político-partidária, ela é assim muito forte. E naquele período eu vivia um momento de perseguição mesmo política. Eu sou funcionária concursada, sou professora, mas sou uma pessoa que fala o que penso e que luto pelos meus ideais. Então, isso incomoda muita gente. E naquele período, por conta da minha postura enquanto pessoa humana e enquanto profissional, eu sofri naturalmente as consequências disso. E essas pressões que eu sofri foram muito difíceis, porque já vinha de uma pandemia, estava no auge da pandemia, e ainda para somar com a pandemia, com o meu medo, vinha essas pressões psicológicas dentro da questão profissional. Além disso, soma-se a isso também as questões emocionais. Naquele período eu estava casada, hoje não mais. Hoje estamos aqui no ano de 2000, estou gravando esse vídeo em 20 de novembro de 2023 e em 2019 eu estava casada. E naquele período eu vinha de um casamento de 23 anos, 2 filhos adultos, mas um casamento, um relacionamento muito tóxico. Meu ex-marido, ele era muito cruel nas suas palavras, sabe? Ele era um verdadeiro torturador psicológico. E eu tinha muitas crenças limitantes. Meu Deus, como eu tinha crenças limitantes. Eu achava que eu tinha por obrigação, e aí é uma questão de crença religiosa, né? Eu achava que por obrigação eu tinha que morrer do lado daquele homem. Que eu não tinha o direito de me separar dele. Era uma crença minha. Porque eu fui criada da seguinte forma: quando você casa com alguém, é pra vida toda. E assim, ainda vem junto disso os exemplos da minha família. A minha avó, ela se casou com meu avô, que ela morreu ao seu lado, porém separada. Ela vivia na mesma casa, mas não dormia no mesmo quarto, não dormia na mesma cama, não tinha nenhum tipo de relacionamento mais. Mas ela vivia junto com ele. Por quê? Porque na mente dela, ela era obrigada. Aquela coisa de que sim, olha, se uma mulher se separar do marido e tiver outro homem, quando morrer vai para o inferno. Eu cresci ouvindo isso. E a minha avó também. E a minha mãe também. Minha mãe, quando ela se separou do marido, ou melhor, quando o marido se separou dela,
ela nunca mais refez sua vida. Hoje ela tem 73 anos e ela não refez sua vida. Porque na mente dela, a mulher tem que ter um único homem na sua vida. Crença limitante, crença religiosa. A minha tia-avó, a mesma coisa. Ela se separou de corpos do meu tio, mas ela morreu do lado dele. Cuidou dele até a morte, mas ela não era mais esposa dele. Então eu vim de uma questão familiar que me coloca como crença que eu tenho que viver naquele casamento até o dia da minha morte ou da morte do meu cônjuge. Então isso é uma crença. E eu pensava dessa forma. Deu trabalho para me libertar disso. Em algum momento eu vou fazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre essa questão das crenças limitantes e como isso destrói a nossa psique, o nosso emocional. Porque a gente se obriga a estar em relações que não servem mais. Hoje, depois de passar por um processo de expansão da consciência, depois de conhecer... Ó, o picolé. Vamos lá. Depois de conhecer o professor Hélio Couto, de fazer todo o caminho das palestras, estudar seus livros, assistir todos os seus vídeos, eu recomendo muito para quem quer mudar de vida fazer isso. Eu fiz 4 ressonâncias harmônicas e a partir daí é que eu mudei a minha existência. Foi quando eu comecei, foi quando eu dei assim, aquela primeira virada de chave na minha vida. E aí eu comecei a pensar e refletir sobre mim mesma. Quem eu sou, qual é o meu propósito de vida, o que eu estou fazendo aqui neste casamento e por que eu ainda continuo com esse casamento se ele não faz mais sentido para mim. Então foi uma longa jornada, muita dor, muito sofrimento, mas enfim, consegui me libertar daquelas amarras mentais, psicológicas, de crenças limitantes que me destruíam e que estavam me matando dia após dia. Então, somada a questão da Covid, do medo de pegar Covid, somada a questão das pressões dentro do meu ambiente de trabalho, somada às questões aí de cunho emocional, tudo isso em mim desencadeou crises de ansiedade. E quais foram os sintomas que eu senti? E aqui eu faço todo esse diálogo para que você entenda que os sintomas não são iguais para todos. Você vai ter aí pelo menos 4 desses sintomas. Não vai ter todos. Que bom. Senão acho que você, sinceramente, se o ser humano simplesmente sucumbiria. Porque a ansiedade, quando ela está no momento de crise, ela é muito forte e dói muito. Faz realmente a pessoa sofrer muito. A impressão que eu tinha enquanto sintoma é que eu ia enlouquecer. Primeiro eu senti uma pressão muito forte na cabeça, como se estivesse comprimindo o meu cérebro. Primeira questão. Um forte aperto aqui, como se estivesse sufocando, se tivessem 2 mãos apertando a minha garganta a ponto de me sufocar, para eu não conseguir respirar. Então esse aí é um outro sintoma que eu senti. Além disso, o que é que eu sentia mais durante aí esse período de ansiedade, que eu fui acometida com essas crises? Uma inquietação muito grande. Sabe quando você pega aqui uma caneta, ó, tô aqui com a canetinha na mão e fica, ó, e você bate, olha pra cima, pra baixo, olha pra um lado, olha pro outro, você não sabe o que você tá fazendo assim. Ou quando você fica, ó, com a mão em algum lugar, batendo a perna, sabe? Você começa a fazer coisas repetitivas pra aliviar um pouco a tua atenção. Então essa inquietação também é um sintoma de ansiedade que eu senti muito. Além disso, taquicardia. Eu acordava nas madrugadas, assim, sem conseguir respirar. E eu fazia... E aí, a hora de respirar, não conseguia respirar. É muito sofrido, tá? É muito sofrido. Então, taquicardia era outro sintoma que eu sentia. Outra questão que eu sentia, tonturas, irritação, perda de concentração, dor no peito. Foi aí que, inclusive, achei que eu tivesse com problema de coração. Procurei médico, fiz todos os exames e aí eu descobri que era ansiedade, comecei a tratar a ansiedade e foi justamente a partir daí que eu fui me especializando na questão da ansiedade, porque quando eu vi a situação em que eu estava e quando eu observava um monte de pessoas que estavam
se tornando depressivas, tomando medicamento, diazepam, citalopram e um monte de pran da vida, ficando assim, dopadas, perdendo a sua consciência, perdendo o seu raciocínio, na verdade, perdendo o seu raciocínio lógico. Pessoas andavam pelas ruas, pareciam zumbis, pareciam que sua alma saiu do corpo, o olhar no horizonte, longe. Quando eu olhava para aquilo, eu dizia, meu Deus do céu, eu não vou chegar a esse ponto não. E aí, eu fui ao médico, fiz os exames e o médico me confirmou que eu não tinha nenhum problema de coração, como eu pensava, por conta da dor no peito, né, e da taquicardia. A única coisa que ele me receitou foi mudança de vida, mudança de hábitos, caminhada, atividade física, mudança de alimentação e um fitoterápico à base de passiflora e valeriana. Então, como eu já trabalho com isso, eu passei a cuidar de mim mesma. Bom, essa é um pouco da minha história com a questão da ansiedade. Vamos lá, o que é que acontece? Quais são os sintomas de ansiedade? Primeiro, como eu já disse, a gente não vai ter todos os sintomas, ok? Sintomas físicos, dor no peito, dor de cabeça. Eu sentia dor de cabeça todos os dias. Todos os dias eu vivia à base de Miorelax. Meu Deus, isso não é normal. Deixa eu tomar uma água para hidratar minhas células. Obrigada, Senhor. Bom, além da dor de cabeça, outro sintoma que você pode ter, formigamento. Esse eu não sentia. Alterações gastrointestinais. Você já ouviu falar em gastrite nervosa? Pois é, pode ser causada pela ansiedade. Pessoa vivendo sob estresse, pressão o tempo inteiro, nervosismo o tempo inteiro, ela pode desenvolver, desencadear uma gastrite. E, aliás, existem centenas e centenas de problemas de saúde que são causados em sua origem por questões emocionais e psicológicas. Quer ver? Além da questão da gastrite, há alguns tipos de câncer de estômago que eles estão diretamente relacionados à raiva, a mágoas, a sentimentos não digeridos, mal resolvidos. Você quer ver uma outra doença também que tem sua raiz na questão emocional? A fibromialgia. Você faz exames, não tem nada no corpo. Você sente dores horrorosas em tudo quanto é lugar do corpo. Fibromialgia é uma doença psicossomática, assim como também a psoríase. Então, assim, ansiedade, ela não vai te causar somente essas questões de dor no peito, dor de cabeça, tontura, palpitação, ou somente questões psicológicas. Não, ela vai afetar teu corpo como um todo. E se você não cuida, ela vai desencadear outras doenças mais sérias. E não estou dizendo aqui que a ansiedade não seja séria. Ela é. E eu sei disso, porque eu já vivi essa história. Mas é preciso que as pessoas deem mais atenção a isso. Tem pessoas que vivem já em crise de ansiedade e não buscam se cuidar. Então é importante alertar para que a ansiedade ela começa pequena, mas ela cresce. Ele é um monstro que cresce e fica gigante. Sintomas de ansiedade psicológicos: insônia, irritação, tensão, inquietação, perda de concentração. Então, todos esses são os sintomas de ansiedade. Se você tiver 3 ou 4 desses sintomas, não fique em casa não. Procure um médico, procure um especialista para que você possa se cuidar, ok? Vamos falar agora um pouco sobre o pânico, transtorno de pânico. O que é o transtorno de pânico? O transtorno de pânico, gente, ele é caracterizado por crise de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhado de sintomas físicos. E essas crises, elas podem ter duração de 15 a 30 minutos. Uma pessoa com pânico, ela tem medo de atravessar uma calçada, ela pode ter medo de atravessar um rio, ela pode ter medo de viajar sozinha, ela pode ter medo de ir ao banheiro. Eu me lembro de uma cliente minha, ela novinha, ela não tinha nem 20 anos ainda. E ela me procurou por conta da questão da ansiedade, e ela me relatava, quando ela começou o tratamento dela, que ela tinha medo de ir no banheiro, porque ela achava que teria um bandido lá para matar ela.
Veja, ela veio de uma situação traumática, um marido que batia nela, ela sofria violência física, além da violência psicológica e emocional, ela sofria também de violência física. E onde ela morava era um lugar muito perigoso, né? Era acho que uma favela que ela morava. E quando ela se separou do marido, ela veio parar aqui na cidade de Gongogi, que é a cidade onde eu estou falando com você agora. Então, essa jovem é uma menina, era nova, ela já tinha um bebê, mas ela era muito nova, ela não tinha 20 anos ainda. Ela começou a ter tanto medo de o marido vir pegar ela, ou de mandar um bandido sequestrar ela, que ela criava essas situações na própria mente. Então, ela tinha medo de ir ao banheiro da própria casa. Para ela ir no banheiro, ela tinha que ter alguém da família dela levando ela lá. E também tinha medo de ir ao mercado, de ir na rua sozinha. Ela só saía acompanhada, passou um bom tempo, só saía acompanhada do irmão dela. E inclusive para dormir, ela tinha que dormir com esse irmão, que era mais novo que ela, mas ela se sentia segura ali. Então assim, o transtorno de ansiedade, ele te limita muito, ele te impede de fazer, de viver situações rotineiras. Não precisa muita coisa para você ter pavor, entende? É muito complexo também o transtorno de pânico e precisa ser tratado. Precisa ser tratado porque ele evolui. Quais são os principais sintomas do transtorno de pânico? Ele é muito próximo do transtorno de ansiedade. Tem aí as suas diferenças, mas inicialmente ele é muito próximo. Taquicardia, falta de ar, pressão na cabeça, ondas de calor e frio, tontura, tremor, fraqueza nas pernas, sensação de que vai desmaiar, de que vai ter um infarto, de que vai ter um derrame. Medo de fazer coisas simples, como eu acabei de falar, né? Viajar, dirigir, estar em lugares com muitas pessoas, ir ao cinema. São coisas simples e que a pessoa tem medo. E uma das coisas que mais a pessoa que sofre com o pânico tem é medo de morrer e medo de sair de casa. São dois medos que elas não controlam. Então, assim, começou a dar sinal, procure ajuda médica. Procure ajuda médica, terapeuta, psicológica, porque se você não cuidar de você mesmo, ninguém o fará. Essa decisão, ela precisa ser tua. Transtorno de fobia social. O transtorno de fobia social, ele é uma doença mental crônica. Para as pessoas que sofrem com esse transtorno, as interações sociais cotidianas, elas causam ansiedade irracional, um medo, uma autoconsciência e um constrangimento muito grande. Para elas, sempre alguma coisa vai acontecer. E ela tem medo de estar em lugares com pessoas. Então, o que é que ela faz? Ela se fecha. Aonde? Aqui. A sua caixinha de Pandora. Ela se fecha com seus monstros dentro. Eu me lembro que quando a gente retornou às aulas, depois do período da pandemia, no primeiro ano, eu tinha uma cliente, era aluna lá do colégio. Eu sou diretora do colégio municipal, professora Neuza Lemos, fica aqui na cidade de Gongogi. E naquele período, como muitos adolescentes estavam sofrendo com transtorno de ansiedade, crise de pânico dentro do espaço escolar, praticamente eu montei um consultório dentro da escola para atender esses alunos, para dar a minha contribuição, a minha parcela de contribuição à sociedade. Ora, eu estou diretora, mas eu estou vendo que tem um monte de adolescentes, meus alunos, que estão sofrendo com isso. Por que eu não vou ajudar? Então, eu tenho por obrigação de ajudá-los, porque eu já sofri ansiedade, eu já vivi isso. E o que acontece muitas vezes é que os pais desses adolescentes, alguns, não têm um conhecimento sobre isso, não sabem como ajudar, e outros são ignorantes, acham que é mania, que é frescura, ok? Isso é muito comum, pais acharem que é frescura. Infelizmente, não são todos, graças a Deus, mas sim, isso acontece. E aí eu me recordo de uma aluna que ela sofria de fobia social. Primeiro, ela não queria ir para a escola, o pavor da vida dela era imaginar retornar à escola. Ela já estava habituada a fazer as aulas remotas, online, pelo celular, então ela não queria, ela resistiu muito a essa possibilidade de voltar ao contexto social, ao contexto escolar.
né? E ela tinha muito medo. E nós fizemos o tratamento dela de ansiedade, fizemos um tratamento com hipnose. Nós trabalhamos com hipnose e com a auriculoterapia e com a fitoterapia. Então, assim, são várias terapias que a gente utiliza para atacar a ansiedade, sabe? E consegue realmente resultados fantásticos. E eu me lembro do primeiro dia de aula, a gente fez, para receber os nossos alunos, convidamos a fanfarra municipal para tocar umas marchinhas carnavalescas. E recebemos os alunos com muita alegria. Mas essa aluna em especial, quando ela entrou na escola sozinha, sem ninguém, sem precisar ser acompanhada de ninguém, e ela estava com muito medo de voltar à escola. E ela conseguiu entrar tranquila, sozinha, ir para sua sala. Aquilo foi simplesmente algo fantástico. Eu me emocionei muito quando eu vi aquela menina entrando na escola tranquilamente, em paz e tendo suas aulas. Durante todo o ano foi muita dificuldade, porque os alunos tinham crise de ansiedade rotineiramente. Mas assim, íamos vencendo juntos, dia após dia. Quando o aluno tinha crise, levava para minha sala, eu fazia algum tipo de... aplicava uma técnica terapêutica, acalmava, levava de volta para a sala de aula. Haviam outros que precisavam ser encaminhados ao hospital. E haviam também aqueles que a gente cuidava, tratava ali com as nossas técnicas terapêuticas e mandava chamar a mãe, o pai, o responsável para levar o seu filho para casa, porque precisava de um pouco mais de cuidado, de descansar, naquele momento sair do espaço da sala de aula. Então foi assim, um ano muito difícil que a gente viveu tudo isso. Foi o que? 2021 que a gente viveu tudo isso. Em 2022 nós também passamos por isso. Então assim, vencemos essa batalha contra a ansiedade, contra a fobia social. E a pessoa, quando ela tem fobia social, ela não consegue simplesmente ficar perto de pessoas. Então, se você tem sintomas de ansiedade ou fobia social, cuide-se enquanto está no início. Porque depois que a coisa intensifica, é muito difícil para ser cuidado. Ok? Quais são as características da fobia social? Primeiro, medo de falar com quem não conhece. Parece que a mente da pessoa é como essa imagem aqui na foto. Eu quero que você observe. Ela chega a dói os meus olhos quando eu fito nela, né? Por quê? Porque ela mostra esse aligeiramento dos pensamentos da pessoa que tem fobia social. É como se ela estivesse ali vendo centenas e centenas de pessoas à sua volta, caminhando à sua volta, cheio de vozes, ela escuta e ela não consegue ficar ali. Então, a fobia social, uma de suas características, é o medo que a pessoa tem, medo intenso de falar com quem ela não conhece. Pensamentos negativos sobre si mesma, é como se onde quer que ela esteja, as pessoas vão falar dela. E isso deixa com muita tensão, com muito medo, né? Outra questão é medo de ser o centro das atenções. Se você tiver alguma coisa que você precisa estar na frente, a pessoa que tem fobia social, ela não vai conseguir mesmo. Então ela precisa realmente de tratamento, né? Porque senão não consegue manter contato visual com as pessoas. Ela fala, mas ela tem dificuldade de olhar nos olhos. Então isso também é um dos sintomas do transtorno de ansiedade, chamado de fobia social. Então vamos lá, vamos para a questão do toque. Gente, isso aqui é outra coisa muito séria mesmo. O toque, ele é caracterizado por pensamentos irracionais, obsessões, que levam a comportamentos repetitivos e compulsivos. E é interessante que a pessoa que tem toque, ela tem vergonha dos seus próprios comportamentos. Eu tenho uma colega minha, professora, que ela tinha toque. Ela lavava a roupa da casa, mas na hora de estender, ela só estendia por cores. Tudo dela tinha que ser na cor ali. Coloridas de um lado, estampadas de um lado, branca de outro, preta de outro, azul, a cor azul de outro. Então ela fazia essa seleção. A pessoa que tem toque, ela faz seleção de números, de tamanhos, de cores, de formas. Ela cria as suas seleções e enquanto ela não faz aquilo ali, ela não se
aquieta, ela não se tranquiliza. Então essas psicoses, elas são crônicas, né? O toque, ele é crônico, é uma doença crônica. O tratamento, ele pode ajudar sim a melhorar, a minimizar, mas não tem cura. O toque não tem cura. E o tratamento inclui o quê? A psicoterapia, medicamento ou ambos, as duas coisas. É importante. Quais são os sintomas mais comuns? Primeiro, limpeza excessiva e repetitiva. Uma pessoa que tem toque, ela limpa o tempo todo. Ela repete o tempo inteiro aquela ação, né? Aquele ritual. Contagem de objetos de forma compulsiva. Verificação e revisão frequente de objetos. Ela fechou a janela da casa. Ela volta lá para ver se fechou mesmo. Daqui a pouco ela volta de novo. Porque ela acha que deixou aberto, porque ela acha que alguém viu. Ela volta lá de novo. Então, é essa coisa que você faz repetitivamente, frequentemente. Também pensamentos agressivos. Uma pessoa que tem toque, se você tira ela ali da sua zona, do seu ritual, ela pode sim ter um comportamento agressivo para com a sua pessoa, porque ela sofre de toque. Aqui, ó, nessa imagem, o que a gente vê, ó? Colocando as lentilhazinhas tudo na ordem, na mesma direção. Se uma sair da direção, a pessoa surta. Os lápis, as roupas por cores, a barandagama fica tudo exatamente do mesmo tamanho, lavando as mãos, veja, a limpeza, tudo isso são características do toque. Agora vamos falar um pouco sobre o estresse pós-traumático, né? A TEP. Gente, a TEP é um distúrbio caracterizado pela dificuldade de se recuperar depois de vivenciar traumas ou um acontecimento assustador. Ou você vivenciar ou você presenciar. Qualquer uma das duas situações pode sim te levar a desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. A condição, ela pode durar meses ou anos, com gatilhos que podem trazer de volta as memórias do trauma, acompanhada por intensas reações emocionais e físicas. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, volta e meia, aquela cena, ela vem à sua mente, ela emerge. E quando isso acontece, ela vem à sua mente. E quando isso acontece, então as pessoas muitas vezes dão crises. Por quê? Porque é difícil conviver com aquilo. E é como se você estivesse vivendo pela segunda vez aquela situação, aquele problema. Entende? Isso. Entre os sintomas estão pesadelos, lembranças repentinas, são os famosos flashbacks, fuga de situações que relembrem o trauma. Se eu vivenciei, por exemplo, uma pessoa assassinar outra naquela esquina, eu não vou voltar mais ali, porque toda vez que eu passar ali, eu vou ver novamente aquela cena na minha mente. Então, a pessoa que tem o transtorno de estresse pós-traumático, ela evita, ela tem a fuga de passar em determinadas situações, em determinados lugares, ela corre disso. Outra característica está relacionada ao humor deprimido. A pessoa que passa por esses tipos de estresse pós-traumático, comumente ela tem humor deprimido e pode sim desencadear uma depressão, porque uma coisa ela vai puxando a outra. A condição pode durar meses ou anos, com gatilhos que podem trazer de volta memórias, traumas, acontecimentos, por intensas reações emocionais e físicas. Por exemplo, uma mulher que sofre traumas físicos, psicológicos do seu marido, por exemplo, ela pode sim desenvolver esse transtorno. E isso faz com que ela tenha dificuldade de se colocar em novo relacionamento, de confiar nas pessoas, faz com que ela queira se isolar o tempo inteiro por medo, por vergonha. É o conjunto da obra. Então, a pessoa que passa pelo estresse pós-traumático, ela pode sofrer tudo isso, né? E aí você me pergunta, qual tipo de tratamento pode existir para uma pessoa que sofre com a TEP, né?
inclui diferentes tipos de tratamentos. Psicoterapia, tratamento com o seu médico, com o seu psicólogo, fitoterapia, tudo junto vai estar te ajudando a vencer mais esse transtorno de ansiedade. E deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte, fazer uma comparação entre homens e mulheres. Quais os 4 principais motivos pelos quais a mulher pode sofrer uma TEP ou o homem pode sofrer uma TEP? No caso do homem, um estrupo pode fazer isso, uma exposição em combate pode fazer isso, negligência na infância pode fazer isso e abuso físico na infância pode fazer isso, o psicológico também. Então, tudo isso pode fazer com que a pessoa, em uma certa idade, muito provavelmente em idade adulta, ela venha a desenvolver. Lembra que eu te falei? A ansiedade, ela não é aquilo que ocorre na crise. Ali é só a cereja do bolo. Ela é um processo, ok? No caso das mulheres, o que é que pode desencadear a TEP? Estropo, abuso sexual, ataque físico ou ataque com armas. Isso podem desencadear uma TEP, um transtorno. Síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout é o esgotamento profissional, é a síndrome do profissional. E aí quem é professor vai se enxergar muito aqui nessa síndrome, né? É a síndrome da exaustão, da crise, do cansaço, da frustração, do controle excessivo, do autocontrole excessivo, não só quando alguém exerce o controle sobre você, mas quando você busca exercer o controle sobre si próprio, mas isso com o tempo, durante muitos anos você, durante muitos anos você vivenciando isso, buscando controlar a si mesmo, isso vai te causar problemas psicológicos dos teus próprios nervos. Então, a síndrome de Burnout, ela é a síndrome do esgotamento mental dos profissionais, né? Quais são os sintomas de alerta? Os emocionais, eles vão passar pela questão do cansaço mental, isolamento, alterações repentinas de humor, sentimento de desesperança, frustração, negatividade. Já no caso dos sintomas físicos, você pode estar sentindo dor de barriga, cansaço extremo, dor de cabeça, redução do apetite, pressão alta, tensão muscular e uma série de sintomas que a gente sente, né? Alteração dos batimentos cardíacos. Então, são muitos os sintomas que podem aí desencadear essa síndrome de Burnout. Que podem desencadear, não, que você pode ser acometida. Síndrome do pensamento acelerado. Como é que está a sua mente? Como é que está o seu pensamento? Quantos milhões de pensamentos você tem por minuto, por segundo? A síndrome do pensamento acelerado é uma síndrome que tem acometido aí a população em uma escala muito grande, nacional e mundial. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que exige muito da gente, uma sociedade aligeirada, uma sociedade que quer tudo para ontem, e as pessoas estão perdendo o hábito de ter paciência, de saber que tudo tem seu tempo, de saber que Deus fez o mundo em 7 dias, de saber que nós demoramos 9 meses para nascer e que tudo na natureza ela tem seu tempo. A síndrome do pensamento acelerado, ela é justamente uma alteração na sua mente produzida por uma hiperconstrução de pensamentos, numa velocidade alta, que a mente fica repleta de pensamentos que estressa e desgasta o cérebro. Então, isso é algo psicológico, mas ela vai agir no físico. Uma pessoa passando anos a fio, sofrendo com síndrome do pensamento acelerado, certamente em algum momento ela vai ter um problema físico muito grave. Então, quais são os sintomas? Ansiedade, dificuldade de pegar no sono, acordar cansado, sempre cansado, é como se você arrastasse o seu corpo pelo dia, porque o cansaço é sempre muito grande, e irritação, intolerância, lapsos de memória. A tua própria mente, ela começa a dar alguns lapsos dizendo assim, ó, chega, para, já tô cheia, não aguento mais. A mente da gente, ela faz isso, entende? Então, são aí um dos sintomas da SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado.
E a gente precisa, dentro dessa sociedade aligeirada que nós estamos vivendo, essa sociedade Nutella, e eu falo por que Nutella? Veja bem, gente, nós somos a geração que tem hoje 40, 50, 60 anos, foi criada de uma forma mais firme, uma forma em que se exigia muito mais da gente, e nessas exigências a gente se fortificou. Hoje, os pais querem dar tudo aos filhos, porque eles acham que os filhos não têm competência para ter, não têm capacidade para ter. Inconscientemente, é isso que está na cabecinha do pai. Eu vou dar tudo a meu filho porque ele não tem condição, capacidade de ter, de buscar o dele. Só que ele tem, e só que o pai está errado. O pai e a mãe, ele pensa que é uma proteção. Eu estou protegendo meu filho, eu estou ajudando meu filho, porque eu vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Eu não tive um carro, eu vou dar ao meu filho. Eu não tive um apartamento, eu vou dar ao meu filho. Eu não tive roupa de grife, eu vou dar ao meu filho. Quando é que teu filho vai buscar por ele mesmo? E quando tu se for, porque tu se vai, todos nós vamos. Teu filho vai saber andar? Não, porque você foi a muleta da vida dele, ou a cadeira de rodas da vida dele. Então, se os pais querem criar filhos saudáveis, mentalmente saudáveis, capazes de atuar na sociedade, capaz de interagir na sociedade, capaz de ter autonomia na sua própria vida, com seus pensamentos, com as suas emoções, filhos fortes, é preciso deixar. Muitas vezes que eles caiam, que eles tropecem, que eles ralem seu joelho, isso faz parte da vida. Quando as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso, elas surtam, elas piram. Eu trago para vocês aqui essa imagem, né? Essa aqui é uma pessoa famosa que foi acometida por crise de ansiedade, a ponto de ir parar na UTI. E cada dia mais nós estamos vendo pessoas famosas, pessoas ricas, mostrando a sua verdade, mostrando as suas dores. Porque, gente, o que você vê na internet, muitas vezes a pessoa está sofrendo, está vivendo um casamento horroroso, um namoro horroroso, sabe? Chora dia e noite, mas posta selfies lindas e maravilhosas. Internet não é vida real. A vida real é o que você vive, entende? A vida real é o que você vive. E muitas pessoas, elas não estão acostumadas às frustrações. E por conta disso, não sabem lidar com elas. E aqui a gente vê novamente, né? Essa mesma influencer dizendo, né? Estou internada na UTI. A ansiedade é forte, mas eu sou maior que ela. A ansiedade é forte, mas ela não é maior que eu. É um pensamento muito importante. Você saber que você é forte, que você pode lutar contra isso. Agora, preste atenção. Preste muita atenção. Você vai chegar a esse ponto? Tem certeza? Você vai permitir que o teu corpo chegue a esse ponto para tomar a decisão de cuidar da ansiedade? Eu não sei se isso seria saudável para você, porque para muitas pessoas não dá tempo. Aqui eu estou mostrando para vocês essa imagem de Zé Neto, artista, né, muito conhecida aqui no Brasil inteiro. Zé Neto, ele foi socorrido às pressas pela SAMU durante um show. E por quê? Crise de ansiedade. Ele não conseguiu fazer o seu show. Olha, um rapaz jovem, um artista com muito dinheiro, mas ele não conseguiu. Então, assim, se você não cuidar agora, certamente isso vai te causar transtornos imensos. Aqui eu te mostro a Thaís Versosa, né, uma atriz, crise de ansiedade. Observe a diferença. Então, gente, a gente precisa cuidar de nós mesmos, da saúde. Porque se a gente não cuida da saúde, a gente vai ter que cuidar da doença. E a decisão é nossa. E não deixe, vai em conselho, não deixe a ansiedade se alastrar, se evoluir para você cuidar. Cuide enquanto é tempo. Aqui a gente vê essa moça, é uma influencer digital. Ela desenvolveu crises de ansiedade, depressão, porque ela foi abandonada no altar e ela não conseguiu superar isso. É forte, né? Mas isso não deve ser o objetivo maior da tua vida, da tua existência. A pessoa mais importante da nossa existência precisa ser nós mesmos. Só que tem pessoas que colocam o outro acima de si. E infelizmente essa jovem tão bonita,
ela, depois dessa situação, né, esse trauma que ela passou de não se casar, né, estar no altar toda bonita, de noiva, esperando seu noivo e ele não ir, ela casou com ela mesma, após ser abandonada por esse noivo. Só que depois ela não suportou. Porque assim, quando você posta tudo na internet, tudo é possível. Tem muitas pessoas que vão te apoiar, que vão te ajudar, mas tem muita gente que vai te criticar. Você está preparado para isso? Ou você está preparado só para as glórias? Está na internet, você precisa ter um psicológico muito forte. Então essa jovem tirou a própria vida. E aqui a gente tem um outro influencer que sofre com crise de ansiedade, síndrome do pânico, Matheus Sampaio, campeão de Power Couple. Veja bem, lindo, jovem, com dinheiro, sofrendo também com ansiedade. E aqui eu vou te chamar a atenção para esse jovem tão bonito. Recente, né? Isso aconteceu recentemente. Rodrigo Amendoim, influencer baiano, que cometeu suicídio. Tem pouco tempo que isso aconteceu, não tem 2 meses que isso aconteceu. E por que isso aconteceu? Por que ele cometeu suicídio? Porque ele não suportou mais as suas dores. Porque a gente tem um monte de toxinas, de sujeira dentro da gente. E que se a gente não começa a tirar isso de dentro de nós, a cuidar disso, isso vira um monstro gigante que se aposta de nós mesmos, a ponto de chegar a isso aí. Então, cuidar da ansiedade é essencial. E não deixe que chegue a crises para você buscar os seus cuidados. O Rodrigo, ele não conseguiu. E tantas outras pessoas também não. E aqui eu trago para vocês Jim Carrey, um artista famoso, hollywoodiano, famoso no mundo inteiro, conhecido internacionalmente, um homem que fazia as pessoas rir o tempo inteiro, mas ninguém sabia das suas dores. Nem sempre sorrir significa que você está bem, significa que você está em paz, significa que você está feliz. Claro que você não tem que sair por aí com o rosto estampado, a tua ansiedade, a tua dor, o teu sofrimento. Mas perceba, se o teu riso constante, se ele não tem uma causa negativa por detrás dele, perceba, tudo aquilo que sai do comum, do normal, é preciso ser analisado com calma. A depressão é o seu corpo dizendo que está cansado de imitar o personagem que você está tentando ser. Qual é o personagem que você está tentando ser? O que é que você está representando para as pessoas, para a sociedade, para as mídias, para o teu grupo profissional? Eu não sei. Qual é o limite da tua dor? E mais ainda, qual é a tua decisão diante de tudo isso? Que dia você vai pedir ajuda? Marque um dia, marque uma hora. Dizer simplesmente que eu vou procurar ajuda, sim, vou procurar ajuda. Isso é muito vago. Que dia você vai procurar ajuda? Qual é a tua decisão? Essas respostas, elas são muito importantes. Porque você precisa entender que a pessoa que tem responsabilidade por cuidar de você é você mesmo. Não sou eu. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Tua família está para te ajudar. Teu marido, teus filhos, tua mãe, teu pai, teus amigos, teus colegas de trabalho. Todos estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente. Mas o primeiro passo, quem tem que dar é você. E a decisão, ela é única e exclusivamente sua. Assim como também a responsabilidade. Então comece a pensar em cuidar da tua saúde. E aqui você vai me perguntar assim, Deise, diante de tudo isso, qual é o conselho que você me dá? Como eu posso fazer para curar, para tratar a minha ansiedade, a minha depressão, a minha síndrome do pânico, a minha fobia? Não existe receita pronta. Não há mágica. O que existe são caminhos que a gente vai trilhando. E ao longo desse caminho, a gente vai descobrindo o que é que funcionou para mim.
Porque às vezes aquilo que funciona para mim, Deise, não funciona para você. Porque cada pessoa é diferente. Então não importa se você é médico, terapeuta, psicanalista, psicólogo, hipnoterapeuta, não importa. Nenhum desses profissionais tem receita pronta. Se eu fosse ao médico tomar os prans da vida, a diazepam, escitalopram e tanto pran que existe por aí, não iria influenciar na minha ansiedade, porque a minha ansiedade não tinha causa física. Entende? Então é preciso se autoconhecer e avaliar. Então a primeira dica que eu te dou é: procure ajuda profissional. Escolha um profissional de tua confiança e procure ajuda. É o primeiro ponto. Sozinho é difícil conseguir. Algumas pessoas conseguem, mas é muito difícil. A segunda dica que eu te dou é: medite. Primeiro, medite sobre você mesmo, sobre o que essa ansiedade tem para te ensinar, sobre qual é o medo que está por detrás dela e o que é que isso tem que ter de construção de ideias, de aprendizagem de você para com você mesmo. Alguma coisa essa ansiedade quer te dizer. Descubra isso. Comece a fazer meditação, mindfulness, técnicas de relaxamento. Passe a ler bons livros, livros de autoajuda, livros religiosos. Ocupe a tua mente com aquilo que é positivo. Ouça músicas binaurais, bioquineses. No YouTube eu vou deixar aqui um link de um canal que eu gosto muito, chamado Centelha Divina. Gente, é um canal fantástico, de pessoas assim muito responsáveis, que colocam gratuitamente diversas bioquineses para tratar ansiedade, depressão, síndrome do pânico e diversos problemas emocionais e mentais. Então você pode estar acessando esse material, vai ouvindo, vai relaxando, vai meditando, vai colocando calmaria dentro de você mesmo. Porque da mesma forma como você levou tempo para construir pensamentos acelerados, pensamentos negativos, você também vai precisar de um tempo para construir o inverso. Pensamentos positivos, de tranquilidade, de calmaria, de esperança dentro de você. Mude radicalmente seu estilo de vida. Você leva uma vida sedentária? Você come uma alimentação desequilibrada? Resolva isso, conserte sua alimentação, procure um nutricionista ou procure um fisioterapeuta, melhore sua alimentação. E sexta recomendação: realize atividades físicas, movimentos, nosso corpo precisa de movimento. Aprenda a respirar, técnicas de respiração diafragmática. Ó. Quando eu faço essas técnicas, deixa eu ver aqui para vocês verem. Quando eu faço essas técnicas, eu utilizo sempre algum tipozinho de óleo essencial. Existem óleos essenciais maravilhosos, fantásticos, que nos ajudam a nos reequilibrar esses estados emocionais. Então, eu utilizo um óleozinho essencial, inalo, coloco uma bioquinese e faço a minha meditação, sabe? Ao mesmo tempo a minha respiração, inspiro, seguro, conto de 1 até 3, ou até 5, ou até 7, solto, lentamente. Essa respiração, ela vai me ajudar a me concentrar no aqui, agora, e manter aí a calmaria e a paz dentro do meu próprio organismo. 8. Converse com pessoas, nós somos seres sociais. A gente não deve se isolar. Ai, Deise, mas eu quero me isolar. Você quer. Mas lembra, você assumiu um compromisso com você mesmo, de mudar, de dar o primeiro passo, de cuidar de você mesmo. Então você quer, mas você não vai fazer. Porque você sabe que é saudável interagir com as pessoas. É saudável manter a convivência com as pessoas. Nona recomendação terapêutica: mantenha foco no aqui e agora. Não adianta você estar aqui e o teu pensamento está lá no outro mundo, está lá no Japão. Você precisa aprender a se concentrar no aqui e agora. Aqui no meu canal do YouTube, eu tenho diversas técnicas que vai te ajudar a manter esse estado de concentração no aqui e agora. São técnicas simples, duram poucos minutos. Acesse o canal, aliás, se inscreva lá e faça essas técnicas e veja os resultados em você mesmo. E assim, ai, Deise, eu não acredito nisso. Teste, meu bem. Aqui não é uma questão de fé. Aqui é uma questão de você testar, de você experienciar. Permita-se experienciar. E depois veja os seus próprios resultados. E quando você vê os seus resultados, claro, compartilhe aqui com a gente. Coloca aqui nos comentários se você fez as técnicas, se você gostou, como que você se sentiu, como que você estava diante dela. Porque justamente pelos teus resultados
pelo teu depoimento, muitas outras pessoas poderão ser impactadas e também incentivadas a buscar os tratamentos naturais, para não precisar ficar escravo de medicamento. 10ª recomendação, realize práticas integrativas. As práticas integrativas, as PICs, como se chama, elas são essas terapias naturais que vêm para cuidar da saúde integral do ser humano. Corpo, mente, alma, espírito. Nós somos seres integrais. Nós não somos somente um corpo físico. Nós somos uma alma, nós somos uma mente que pensa, nós somos um coração que sente. Nós somos um corpo que vibra. Então, nós somos seres integrais. E as PICs, elas vêm para cuidar dessa integralidade do ser humano. E elas vêm também para complementar a medicina. Elas são terapias complementares ao tratamento do médico. Porque se a tua ansiedade ela tiver um cunho físico, você precisa do medicamento. E a terapia ela vai complementar com todo o resto, tratando a tua integralidade. Por fim, reprograme-se. A gente sempre orienta as técnicas de hipnose ou de reprogramação mental, PNL, porque quando você trata da ansiedade, principalmente quando a sua ansiedade ela é de cunho psicológico, emocional, ela está relacionada a traumas, a dores, a sofrimentos, você precisa se reprogramar depois de tratar, para que você encontre aí a sua melhor versão. Livre-se de todo esse lixo emocional que existe dentro de você, para que você possa viver uma vida plena, saudável, feliz, cheia de tranquilidade, cheia de calmaria. É preciso, sim, que você cuide de você mesmo, da tua própria mente, liberando todo esse lixo emocional, todas essas toxinas, toda essa sujeira que durante anos da tua existência você varreu para debaixo do tapete. Então, livre-se de tudo isso. Aí sim, você terá uma vida muito mais saudável e muito mais feliz. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aí gostado da nossa live, do nosso vídeo. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser impactadas com esse conteúdo, que ele é verdadeiramente transformador. Seja uma gota de luz na vida um dos outros. E cuide da sua saúde, para que amanhã ou depois você não venha ser obrigado a cuidar da doença. Gratidão por estar aqui comigo. Namastê.